Sejam todos bem-vindos à live, pessoal. Conforme eu prometi, hoje a gente vai começar a leitura do livro História da Igreja, do Tabernáculo Móvel ao Islamismo. É um livro de minha autoria. Apenas quero passar o meu conhecimento como escritora. Eu sou formada em jornalismo, foi uma intensa pesquisa. Foram 7 anos de intensa pesquisa para chegar à conclusão deste livro. Este livro tem aproximadamente 356 páginas. Nós vamos abordar a religião judaica, a cristã e a islâmica. As 3 religiões que adoram o mesmo Deus. A única diferença é que o judaísmo e o islamismo não creem em Jesus como sendo o Filho de Deus. Conforme eu for lendo o livro, a gente vai discutindo aqui, conversando sobre cada parte do livro. Mas primeiramente eu vou ler o prefácio do livro História da Igreja, para quem está chegando agora. Tá bom? Escrever a história da Igreja do Deus de Israel é narrar a história da própria humanidade, desde Adão e Eva até a era atual. A Igreja, a qual foi instituída por Deus, foi criada para ser santa, imaculada e sem pecado. Tudo divinamente planejado e entregue nas mãos do seu servo Moisés, o escolhido para receber a lei do próprio autor da vida. No início, a igreja funcionava em uma espécie de tenda móvel. Como os hebreus eram nômades e habitavam em tendas, à medida que se deslocavam, a tenda era desmontada e montada novamente, assim que acampassem em um novo lugar. Posteriormente, no reinado de Salomão, foi construído um tabernáculo fixo, que ficou conhecido como Templo de Salomão ou Templo de Jerusalém, conforme eu acabei de falar, agora há pouco. Os apóstolos de Jesus Cristo foram os responsáveis por fundar a primeira igreja cristã em Antioquia, na Turquia, a qual foi se expandindo por todo o Império Romano. Séculos depois, Constantino, o imperador romano, se converteu ao cristianismo e adotou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano, que nesta época já estava conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. A partir do ano 600, Maomé começou a expandir o islamismo. Os islâmicos conquistaram muitas terras e igrejas cristãs, transformando-as em mesquitas. Neste livro também fala de indivíduos influentes, que se destacaram a partir do século XVI, como Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino e outros líderes da Reforma Protestante. Investiguei a história da igreja como jornalista, não como teóloga. Comecei pesquisando e, conforme fui adquirindo conhecimento sobre a história da igreja primitiva, percebi que essa área ainda é muito pouco explorada. Busquei informações na Bíblia e em livros e na própria internet para poder entender o passado, o presente e até mesmo o futuro da humanidade. Supondo que muitos leitores busquem pelas mesmas informações e sabendo da dificuldade que é encontrá-las, decidi escrever este livro. Lilian Araújo, Teresina, julho de 2022. Foi o ano que eu concluí este livro aqui. Foram 7 anos de pesquisa, um livro super abençoado. Eu faço um resumo da Bíblia Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento, neste livro, que nós vamos começar a ler agora. E depois da vinda de Jesus, eu abordo a história da Igreja Católica, da Igreja Protestante e dos grandes reformadores, da expansão da Bíblia. E conforme eu for lendo, a gente vai comentando. Todo dia eu estou aqui, não sei ainda se vai ser nesse horário. Vocês fiquem de olho aí na minha bio para saber o horário que eu vou estar aqui online, tá bom? Para a gente continuar a leitura. Eu vou entrar agora na primeira parte do livro. Desde os primórdios do mundo, as pessoas cultuam ao Deus de Israel. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, como forma de agradecimento, realizaram sacrifícios à sua divindade. Por volta do ano 1166 a.C., nasceu Abrão. Da descendência de Sem vieram Abrão e Ló, sobrinho de Abrão. Abrão casou-se com Sarai,
por ordem de Deus, com 75 anos de idade, Abrão saiu de Harã, da cidade de Ur dos Caldeus, para se dirigir a Canaã, hoje conhecida como Palestina ou Israel. Eu vejo muitos pastores criticando a nação islâmica, mas eles nem conhecem a história dos islâmicos. Eles só conhecem aqueles rebeldes islâmicos. Eles não conhecem a nação, no geral, islâmica. São pessoal abençoado por Deus também, pessoal maravilhoso, educado. Mas, infelizmente, tem muitos pastores aí que falam mal dos muçulmanos, sem nem saber da sua genealogia detalhadamente. Nós vamos conhecer bem a história de Ismael, a ascensão da nação islâmica também com a leitura deste livro. É um livro muito abençoado que eu sofri para decifrar esse enigma de toda a história da igreja, que envolve o judaísmo, né, que a nossa origem vem dos judeus, passando pelo cristianismo, e ainda tem o islamismo, que é da descendência de Ismael. E Deus também abençoou a nação islâmica. É tanto que Deus era com o menino, com Ismael, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Ismael foi pai de 12 príncipes. As filhas de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, da Síria até a fronteira no Egito, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. A aliança com Deus foi com Isaac, a aliança de bênção, né? De geração a geração, é com Isaac, mas Deus também abençoou a nação islâmica. Tanto judeus como islâmicos e cristãos, nós só vamos ser salvos se nós crermos em Jesus Cristo. Não tem outro caminho, o caminho é Jesus. Antes de Jesus, a pessoa acreditava em Deus, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e obedecia à lei, que era o Antigo Testamento, né? Então, a Bíblia dos judeus naquela época, na época de Moisés, era o livro dos profetas, Salmos e a história dos reis, né? Que tudo isso está lá na Tanakh hoje em dia. Tanakh é a Bíblia dos judeus. Então, todo o povo de Israel, até Jesus, seguia essa lei dos judeus, da Tanakh. Só que depois que Jesus veio, não era mais só crer em Deus, você tinha que crer também em Jesus. Porque se você não crê em Jesus, você não é salvo.